Olá pessoal, eu sou Romano e sou Jaqueline. E esse é o primeiro vídeo do nosso canal de viagem. Nós viajamos no mundo já há bastante tempo e agora decidimos começar esse canal de viagem. E nós vamos mostrar para vocês todos os lugares lindos que nós vamos passar. Então se inscreve no canal. E vem com a gente! Para essa viagem nós pegamos voo de Tailândia até Cebu, com conexão em Singapura. Depois nós pegamos táxi até rodoviária e ainda tivemos que estar mais 4 horas no ônibus para chegar até Molboal. De rodoviária até hotel foi bem longe, então acabamos pegando um transporte local, se chama triciclo. É, na verdade, bem parecido com o tuk-tuk na Tailândia. Aqui nas Filipinas, você sempre precisa tomar cuidado quando você está pegando táxi ou triciclo, porque como você é turista, tem muitas chances que eles vão tentar te aproveitar e vão te dar preço 4, 5 vezes mais que o preço normal. Chegamos bem cansados e com fome, pois foram mais de 20 horas de viagem. Então, escolhemos uma comida local no restaurante do hotel, chamada Adobo, e alugamos uma moto lá mesmo para passear pela cidade. Com medo do meu? Depois do almoço, nós pegamos nossa moto e fomos para a praia atrás de sardinhas e tartarugas. Que incrível que nem precisa ir para o fundo do mar para ver tartarugas. Ela está chegando bem pertinho da costa. Mas tem demais turistas e infelizmente não todos eles estão seguindo regras. Está chegando muito perto para tartarugas e tartarugas simplesmente estão fugindo para o mar. Muito gostei da experiência também quando você está chegando perto de cardume das sardinhas, ela está começando a fugir de você. Finalmente apareceu o sol nesse dia e você pode ver como na verdade é bonito só estar nesse lugar. E turistas não estão atrapalhando os sardinhas nem um pouquinho. Sardinhas não estão prestando atenção para turistas. A coisa interessante é que se você não está seguindo as tartarugas, elas estão passando bem tranquilamente do seu lado. Olha para essa, por exemplo. Ela decidiu passar embaixo de mim, até eu tive que tirar minhas pernas só para não encostar dela. Depois dessa aventura, nós fomos explorar um pouquinho mais a cidade e pegamos o trânsito local. Isso, na verdade, foi loucura. Para o dia seguinte, nós pegamos um passeio no Canyoneering, na Cava San Falls. Isso sim foi aventura de verdade. Já pegamos os capacetes, os coletes, estávamos todos preparados, mas os guias falaram que primeiro a gente precisava caminhar por 40 minutos. Eu pensei que vai ser difícil, mas na verdade não foi nem um pouquinho. Paisagens bonitas, dia lindo, você pode desfrutar a natureza. Foi desafio um pouquinho no final, quando nós tivemos escadas, mas não é problema também, por isso nós treinamos na academia. Finalmente chegamos para o primeiro pulo, que foi de 5 metros. O Roman conseguiu ir sem problemas, mas eu precisei de um empurrãozinho. Depois nós tivemos uma sequência de 2 escorregadores de pedras. O primeiro foi um treinamento, foi mais fácil. O segundo já pareceu mais perigoso. Conseguimos, mas eu ainda engoli água. Não tem problema nenhum, a água é doce e bem limpinha. A única coisa é que ela é bem geladinha, e nós esfriamos bastante durante o passeio, até ficamos doentes depois. Nossos guias foram maravilhosos. Eles não só nos ajudaram a tirar fotos e gravar vídeos, mas até nos deram carona no rio. Depois foi uma experiência única. Você pode empurrar sua esposa para a água totalmente sem consequências. Subimos um pouquinho. Isso é meu pulo de 7 metros. E Jaqueline decidiu repetir o pulo dela de 5. E teve muito mais coisas. Passamos por uma gruta, onde nós entendemos finalmente por que teve que usar capacete. Fizemos uma pausa em uma cascata natural e finalmente chegamos para o pulo mais alto de passeio inteiro, pulo de 10 metros, onde só um dos nós dois teve coragem para fazer isso. Ready, 1, 2, 3, go!
Nós estamos chegando para a parte final do nosso passeio no Kawasan Falls e finalmente, depois de pula de corda de Tarzan, nós conseguimos descansar um pouquinho perto de Bonito, Cachoeira de Kawasan. Chegamos na parte mais gostosa. Encontramos um bom restaurante com comida local e chegamos para almoço. Eu vou falar para vocês, a escolha de prato não foi muito fácil. Filipinas tem muitos pratos gostosos. A escolha talvez não é mesmo como na Tailândia, mas ainda bem difícil. Nós escolhemos um prato bem tradicional filipino, que se chama sisig. É uma mistura de carne, cebola, pimenta e calamansi, que é um tipo de limão local. No final, nós também escolhemos para a sobremesa binignit, que é uma sobremesa quente, feita de arroz, leite de coco, banana, inhame, ubi e batata doce. Bem diferente o sabor. Um curto passeio no moto e nós chegamos para o lugar onde a pessoa está recebendo experiência especial. Clube de Atiração. Essa foi minha primeira experiência. A gente recebeu instruções de segurança. Eu também aprendi a carregar uma arma e partimos para a parte prática. Fiquei impressionada porque eu já acertei de primeira no alvo. Nessa atividade, nosso passeio Moalboal chegou ao fim. Nós embarcamos para ônibus e partimos para a cidade de Oslo, onde nós tivemos planos para alimentar macacos selvagens, nadar com tubarões-baleias e também visitar cachoeiras incríveis. Chegamos no final da tarde e decidimos começar o próximo dia com a visita aos macaquinhos. Eles são selvagens e estão chegando só no período da manhã para esse lugar que nós visitamos. Perto do horário do almoço, eles já retornam para a floresta. Em geral, eles são bem tranquilos, mas às vezes estão um pouquinho agressivos. Nada perigoso, mas tem funcionários por perto para resolver qualquer problema que aconteça. Pegamos nosso motinho e fomos para nosso encontro com tubarões-baleias. Chegamos para lá e tem muita gente. Entramos na fila e recebemos o número 314, que loucura. Esperamos 2 horas e finalmente chegou esse momento de embarque. O barco foi bem rápido e não é surpresa, nós tivemos 2 motores manuais azuis. Chegamos no lugar e não vou mentir para vocês, eu fiquei com um pouquinho de medo, porque eles são bem grandes. Também tem regras muito estritas para não tocar nelas, com multas graves. E esse dia o mar não foi calmo nem um pouquinho. E eu não soltei do barco nem por um segundo. Mas elas passaram bem pertinhos e elas são impressionantemente lindas. Até conseguiu uma imagem exclusiva com 2 desses bichos grandões. E para finalizar nosso passeio em Oslo, nós paramos numa cachoeira linda de água azulzinha para relaxar e descansar do dia que foi bem agitado. E essa cachoeira é como se fosse um tesouro escondido na cidade de Oslo. Para chegar nesse lugar, você precisa descer 500 metros. E para voltar, o desafio é ainda maior. A inclinação é absurda, cansa só de lembrar. E assim acabou nosso passeio na ilha de Cebu. Mas isso foi só o começo. Nossa próxima parada é o paraíso das Filipinas, Ilha de Palawan. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente!